Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, mais uma live para abençoar a sua vida. E vamos orar, vamos compartilhar a poderosa palavra de Deus. E eu quero que você que está me assistindo, você venha compartilhar essa mensagem, pelo menos com 12 vidas, 12 almas. E você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues no YouTube, tá certo? Inscreva-se no nosso canal e você vai analisar ali, vai ver que tem muitas mensagens que vai falar ao seu coração. Daqui a pouquinho vamos orar. Prepare um copo com água, porque daqui a pouquinho vamos falar com Deus. Quero mandar aqui uma saudação a todos os meus irmãos em todo o Brasil, também aos meus irmãos na África, em Moçambique, e a família do profeta TB Joshua na Nigéria. Que Deus abençoe toda a família e console a família. O servo de Deus cumpriu o seu papel, deixando um grande legado. E o profeta TB Joshua, no dia 5 de junho, ele então partiu para a glória. Às 15 horas, ele realizou um culto, uma reunião com o ministério, com os parceiros da Emmanuel TV. E a palavra dele foi vigiai e orai. Ele iria completar 58 anos agora no dia 12, não é? No dia 12 de junho, sábado agora. Mas o profeta já sabia e ele disse: esse ano não vamos comemorar o nosso aniversário. Esse ano eu estarei com a minha família, vamos jejuar, vamos orar. Muita gente com medo no mundo inteiro, muita gente sofrendo. E eu peço a vocês que o meu presente é que vocês ajudem os órfãos, as viúvas, que vocês ajudem os pobres, os necessitados. É isso que eu quero de presente, é isso que eu quero que os meus discípulos, as minhas ovelhas façam. E você deve então saber que este homem de Deus, ele em plena saúde, com muito vigor, orou pelos enfermos. O Espírito Santo, como sempre, usou ele para curar e libertar, no ministério, numa graça tremenda, porque cada pessoa, sabe, cada ser humano na face da terra é único. Então, nunca mais haverá outro igual, não é? Nunca mais haverá outro TB Joshua, nunca mais haverá outro igual a você. Você é importante, você tem valor para Deus. Então somos seres, sabe, que Deus faz com uma personalidade, com, sabe, características únicas. Isso é o amor de Deus. Então TB Joshua cumpriu o seu legado. Aos 57 anos, ele se reuniu no sábado, às 15 horas, com um grupo ali da Emmanuel TV, ministrou sobre eles e disse: olha, há tempo para tudo debaixo do céu. É tempo de eu vir aqui me reunir com vocês, mas agora é tempo de eu voltar para casa. Olha que coisa interessante. Voltar para casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele foi para o gabinete dele e simplesmente foi levado. Houve a separação do espírito do corpo e ele foi levado ao terceiro céu. Está na glória de Deus. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo zombando da morte. Aonde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte não pode tocar nos servos de Deus. O profeta Tibit Joshua foi levado pelos anjos para os céus. Olha o que diz em Isaías 57, no primeiro versículo: os homens justos morrem e ninguém dá importância. Morrem cedo os que obedecem a Deus e ninguém se incomoda ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que Deus leva embora os justos antes de chegar o grande castigo, a grande tribulação. O mundo vai passar pela grande tribulação, gente. Jesus está levando os seus. A igreja em breve será arrebatada. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Por quê? Ou você será arrebatado, se não for arrebatado, todos passarão pela morte. O único que não passou pela morte foi Enoque. Mas o próprio Elias, que foi transladado vivo, um dia Elias, as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, Elias, e eu acredito que Moisés, Elias e Moisés, se porventura não for Moisés, pode ser Enoque. Há quem acredite que seja Enoque, que nunca passou pela morte, mas a Bíblia diz que as duas testemunhas, depois do arrebatamento, as duas testemunhas, as duas oliveiras, em Apocalipse 11, vai evangelizar Israel e vai confrontar o anticristo, e eles morrerão, serão mortos, depois de 3 anos e meio. O anticristo vai romper o acordo de paz, e essas testemunhas irão morrer. Olha que coisa! As testemunhas irão morrer, as duas testemunhas, mas irão ressuscitar ao 3º dia. Então até elas, até Elias, que nunca morreu, vai passar pela morte. E Enoque, que foi transladado, se for ele que vem com Elias, também vai passar pela morte. Então a morte é uma transição, não é o fim. Olha o que Jesus diz aqui. Olha o que Jesus diz aqui em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisto? Você acredita nisto? Então o profeta Tibit Joshua, grande homem de Deus, deixou um legado, inspirou milhares de pessoas. Elias morreu muito cedo. Aliás, Elias não morreu, foi transladado. Elias não tinha nem 60 anos de idade. Ele ministrou no reinado de Acabe. O reinado de Acabe foi 22 anos apenas. E Elias foi transladado, foi levado aos céus, ainda muito jovem. Ainda muito jovem. Meus amados e queridos irmãos, Jesus venceu o pecado e a morte. A maior riqueza que alguém pode ter é o nome escrito no livro da vida. Se você se afastou de Jesus, volte para Jesus enquanto é tempo. A igreja será arrebatada, num piscar de olhos. E Jesus está levando os seus. Não é a morte que está tocando em quem pertence a Jesus. A morte não pode lhe tocar. A morte não pode tocar em quem entregou a vida a Jesus. Jesus é quem leva quem Ele quer, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Então, um general de Deus, por vontade divina, subiu aos céus, em pleno vigor, em plena saúde. Ele disse: é hora de vir aqui pregar para vocês, mas agora é hora de eu voltar para casa. E realmente, voltou para casa, a casa de meu pai há muitas moradas, João 14. E o servo de Deus agora está vivo, está no 3º céu. E o legado dele ficou aí. Os testemunhos, os milagres, os exemplos, os bons exemplos do servo do Senhor, o profeta Tibit Joshua. Que Deus abençoe, toda a família, a sinagoga de todas as nações, no poderoso nome de Jesus Cristo.
Meus amados irmãos, vamos fazer o bem, vamos pregar a palavra, vamos alertar as pessoas, vamos evangelizar. É tempo de orar e jejuar. Ele disse: não vou comemorar o meu aniversário sábado, dia 12 de junho. Pela primeira vez, hein? Não vou comemorar. Eu vou ficar com a família. Eu vou orar e jejuar. É tempo de vigiar e orar, ele disse. E ele disse no sábado. Ele fez uma transmissão ao vivo e ele comemorou antes o aniversário. Eu até mandei os parabéns também. Ele comemorou antes e disse: esse ano não vai ter comemoração no meu aniversário. E ele disse no sábado, com os irmãos da TV Emanuel, ele disse: é tempo de vir, mas é tempo de eu voltar para casa. Entrou no gabinete pastoral e ele simplesmente, subiu aos céus. O corpo ficou, mas ele já recebeu um novo corpo. Meus amados irmãos, é a maior riqueza que alguém pode ter. É a salvação, o seu nome escrito no livro da vida. Os dons, profecias, milagres, riquezas, bens, status, tudo ficará. Você não leva nem a roupa no seu corpo, mas você receberá, receberá a vida eterna. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa maravilhosa. E há alguns ditados populares que diz assim, não é? São ditados sobre a morte. O amor e a morte vencem até os mais fortes. Há outro ditado que diz: a morte despede-nos dos nossos bens para nos revestir das nossas obras. Cada dia de vida é um passo para a morte, mas saiba, Jesus venceu a morte não pode nos tocar. Viveremos para sempre. É por isso que o homem deve aceitar Jesus, morrer para este mundo, e viver a vida de Deus, a vida divina em você. Então, se você ainda não entregou a vida a Jesus, entregue enquanto é tempo. É momento da oração. Enquanto estamos aqui, está disponível para você cura, libertação, provisões, prosperidade. Tudo isto é para esta vida. Agora mesmo eu oro ao Deus dos céus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Consola os familiares do profeta Tibi Joshua, os amigos, os discípulos, todos nós. O Senhor Espírito Santo tem feito maravilhas e a unção está disponível para libertar e curar. Pai, em nome de Jesus, aonde essas imagens estiverem chegando, aonde a minha voz estiver chegando, que chegue agora a unção que despedaça o jugo, a cura, a libertação, que o teu povo seja curado e libertado, que milagres aconteçam agora, pela mão de Deus e a autoridade do nome de Jesus. Receba o teu milagre, prospere. Pai, nós estamos nessa corrente do jejum de Daniel e ligamos portas abertas, milagres extraordinários em todas as áreas, para a glória do teu nome. Que apenas a tua vontade seja feita e que todo espírito imundo seja quebrado e queimado, em nome de Jesus Cristo. Pai, consagra esta água com a unção da cura e da libertação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beba da água, receba a graça de Deus na tua vida, no poderoso nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Deus abençoe a todos. Emanuel, Deus é conosco.